Por falar em confusão, o ministro Lewandowski, antes de se aposentar, deu uma decisão monocrática na qual a questão da lei que fala a respeito da quarentena para assumir postos no governo federal foi deixada de lado. Obviamente, depois da decisão do ministro, tudo isso segue para o plenário, né, para o STF, para ser julgado. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. STF julga quarentena para indicação de políticos para estatais. O Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira a constitucionalidade de parte da lei das estatais, norma aprovada em 2016 para exigir quarentena de 36 meses para indicações de políticos e pessoas ligadas a partidos para a diretoria de empresas públicas. Em março deste ano, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, antes de se aposentar, suspendeu o dispositivo que impedia ministros de Estado, secretários estaduais e municipais de atuarem nas diretorias e nos conselhos de administração das estatais sem o cumprimento da quarentena. Pela decisão, somente quem continua participando da estrutura decisória de partidos ou que possui trabalho vinculado às legendas estaria impedido de ser indicado. No entendimento do ministro aposentado, o prazo de 36 meses fere os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Antes de deixar o cargo, o ministro também acrescentou na decisão que os casos de corrupção estatais, como as acusações dos desvios da Petrobras investigadas na Operação Lava Jato, foram cometidos por empregados de carreira da empresa pública. O caso foi levado para o julgamento no plenário do Supremo, mas a análise foi suspensa por um pedido de vistas feito pelo ministro André Mendonça. O julgamento é motivado por uma ação de inconstitucionalidade protocolada pelo PCdoB, autor da ação, em dezembro do ano passado. Conforme Lei 13.303 de 2016, conhecida como a Lei das Estatais, é vedada a indicação para o Conselho de Administração e para diretores estatais, ministros do Estado, secretários estaduais e municipais, dirigentes de partido político ou que atuaram nos últimos 36 meses como participantes da estrutura decisória de partidos ou em campanhas políticas. Estaduais e municipais. A lei não é só para os estatais, a lei era para todo o país. 36 meses são 4 anos. Isso quer dizer que, se eu trabalhar numa campanha política agora, eu não posso assumir uma pasta depois. Eu não posso assumir um posto em estatal, um posto decisório depois, eu não posso fazer isso. Só que, vamos tirar isso da lei, vamos suspender por uma decisão monocrática, o que está sendo, foi votado pelo Senado. A quem isso pode agradar e a quem isso pode desagradar. Nós temos várias figuras políticas assumindo postos que, na verdade, não poderiam ser assumidos diante dessa situação. Teve até aquela questão de que um dos cargos era necessário se falar inglês fluentemente, e a pessoa não sabia falar inglês fluentemente, e isso deixou de ser parte. Não, tira isso da lei que não precisa. Denise Júnior. Olha, É bom decidir hoje, né? Hoje vai para o julgamento. Às vezes eu cheguei a lamentar, sabe, a volta do Luiz Inácio ao poder, porque... E daí toda a esquerda, né? Porque é um escárnio. É um escárnio nós temos um presidente condenado por corrupção, e ele foi condenado sim, né? Tudo isso é um escárnio. Mas, por outro lado, eu fico pensando que esse tipo de decisão pelo STF acaba mostrando tudo aquilo que foi dito por tantas pessoas, e não falo só por quem é de direita. Muitas pessoas falaram, a corrupção vai voltar. O modus operandi da esquerda e do PT vai continuar. As promessas que o Luiz Inácio fazia, não, agora está todo mundo probo, todo mundo ressocializado. Mentira. Se isso acontecer, e vai a plenário, mas vai acontecer, vai ser liberado sim essas indicações sem essa quarentena, o que nós teremos? O apadrinhamento dos corruptos com a chancela do Poder Judiciário. É isso. É isso que o STF vai julgar. Provavelmente vai decidir favorável a que se possa indicar sim, sem observar a quarentena, e nós assistiremos mais um escárnio aqui na Republiqueta. Muito se falou sobre essa questão que o Senado tinha colocado em votação
sobre a limitação dos poderes do STF. E é justamente a situação que nós temos agora, né? O STF ele suspendeu a eficácia da lei das estatais, e dentro dessa suspensão da eficácia, o primeiro efeito foi que essas pessoas que se enquadravam nesses critérios aí da quarentena dos 36 meses, elas puderam assumir cargos. Um exemplo disso, a Luiz Mercadante, que foi para o BNDES. Aliás, essa celeuma toda foi principalmente por conta dele, porque toda essa discussão ela foi travada, inclusive, na transição de poder ainda do governo Bolsonaro para o governo Lula. Então, ele foi o grande chamariz de toda essa questão. Essa limitação dos poderes do STF se mostra, mais uma vez, para lá de importante. Porque por uma decisão de um ministro, que agora já está aposentado, essas pessoas puderam assumir o cargo. Por mais que nós saibamos que a corte ela é política, ela é pouco técnica e muito política, embora tenham ministros ali que têm qualificações técnicas importantes, né? Eles têm realmente o notável saber jurídico. A questão é como eles utilizam o notável saber jurídico. Mas é necessário que uma decisão dessa magnitude ela tenha realmente o voto do pleno do STF e não de um único ministro, de uma decisão monocrática. A gente não sabe qual que é a intenção que ele está fazendo, com o que ele está fazendo. Um exemplo prático disso, ele pode assumir a pasta do Ministério da Justiça depois de ter se aposentado, Ricardo Lewandowski. Ou seja, é o que se dizem nos bastidores. Nós temos aí uma situação em que há um conflito de interesses latente. Uma decisão favorável, uma suspensão favorável que facilitou a escolha de nomes do PT para assumir os cargos e agora o próprio Lewandowski podendo voltar. Exato, podendo voltar ao cenário do poder, né? Então eu acho que tudo isso precisa ser revisto realmente no Brasil, inclusive a composição do STF, a forma de acesso e ter sim um mandato no STF. Porque são situações aí que a gente acaba ficando refém. E quando eu digo nós ficamos refém, é a população, porque essa conta, no fim das contas, ela vai ser toda nossa. E realmente, se esse mecanismo da lei das estatais for colocado abaixo, que eu espero que não aconteça, mas eu não acredito que vá ter uma decisão favorável ao povo brasileiro de que ela se mantenha em vigor, seria e será um grande retrocesso, infelizmente. Aí o Senado vai ter que se mexer novamente. Exatamente.